Vamos falar um tanto brevemente sobre diferenças entre confusão mental e demência. Já é bom adiantar que qualquer pessoa que estiver achando que pode estar com algum problema desse tipo, ou conhece alguém que pode estar com algum problema desse tipo, necessita de uma avaliação médica para poder verificar se trata de alguma dessas condições. Muito bem. Então, tendo uma noção ampla, apenas genérica, sobre essas diferenças entre confusão mental e demência, a confusão mental ou delirium com o M, a confusão mental, ela é sempre aguda. A maioria das vezes, ela acontece no transcorrer de horas, eventualmente mais do que um dia, mas muitas vezes existe uma flutuação do quadro. O quadro pode ter momentos de lucidez, alternando-se com confusão mental, de tal forma que esses quadros eles aparentam ser sempre agudos, eles não são crônicos. Então, dificilmente é um quadro que vai durar aí, digamos assim, semanas. Se eventualmente parecer isso, provavelmente deve tratar-se de um caso de flutuações, em que ocorrem momentos de lucidez e momentos de confusão mental. Devemos também diferenciar confusão mental de atrapalhamento. Eventualmente, qualquer pessoa pode estar um tanto atrapalhada com seus afazeres e tudo, e isso não significa o quadro de confusão mental. Então, o quadro de confusão mental ou delírio com UM é um diagnóstico médico que é feito a partir de determinadas condições. E esse delírio, ele é diferente do delírio com onde o delírio com na verdade, de uma maneira bem genérica para explicar, diz respeito a uma ideia falsa da realidade. Esse delírio com uma ideia falsa da realidade que transparece para as outras pessoas como alguma coisa que está assim um tanto incomum, um tanto estranha, não diz respeito a opiniões divergentes. E o caso da demência, as demências em geral, elas são crônicas. Elas são quadros de comprometimento de funções cognitivas que já perduram por pelo menos 6 meses. Eventualmente, tem alguns casos que podem até aparecer um pouquinho antes, doenças do prion. Não interessa agora falar muito em doenças, mas doenças do prion eventualmente podem apresentar esse quadro a partir de 5 meses, por aí, mas enfim, de um modo geral, trata-se de comprometimento das funções cognitivas que vai aumentando, vai perdurando por algum tempo. Em geral, quando as pessoas se apercebem ou percebem o problema, ele já está instalado, está acontecendo mais do que esse período, de um modo geral, vamos dizer assim. E o quadro de confusão mental ou delírio, ele pode ser uma coisa, digamos assim, leve, que tem apenas uma desorientação no tempo, uma desorientação temporal, né? Por vezes no tempo e no espaço, até um grau máximo num estado de agitação psicomotora, como em certos casos de abstinência, abstinência alcoólica ou abstinência de alguma outra droga, que eventualmente pode levar a um estado de agitação psicomotora, onde tem outras
coisas que acontecem junto, a desorientação no tempo e no espaço e assim por diante. Em geral, essa confusão mental ou delírio, ela é causada por algum problema sistêmico, como na abstinência dessas drogas, por exemplo, né? Mas também podem ser outros problemas. Pode ser um problema infeccioso, um problema metabólico, um problema tóxico, como o tóxico, na verdade, é um pouco até talvez ao contrário do que a abstinência, né? Mas está envolvido também, eventualmente, com drogas ou coisas similares e eventuais descompensações de quadros que a pessoa já tem algum tipo de problema, descompensação de insuficiência cardíaca, descompensação de insuficiência renal, de insuficiência hepática. Eventualmente, a própria confusão mental pode se dever, no caso aí de infecção, à infecção do próprio sistema nervoso central, no caso de, por exemplo, uma encefalite. Então, todos esses quadros aí, eles têm uma manifestação aguda, uma manifestação que começa a acontecer por questão de minutos ou de horas, mais frequentemente de horas, e até que a pessoa seja levada a um médico que possa avaliar o que está acontecendo. E o delírio ou confusão mental, ele também é mais frequente na terceira idade do que nas outras faixas etárias, por se tratar de uma fase em que o cérebro está mais frágil, então está mais suscetível à presença de uma infecção sistêmica, pode estar em outro lugar, não está lá no cérebro. Há um problema metabólico outro, que seja, pode ser uma alteração do sódio, uma alteração do cálcio, problemas outros que acabem por se manifestando dessa maneira. Já no caso das demências, ela aos poucos é que isso vai parecendo, no começo não chama tanto atenção e tal, por isso que, de modo geral, quando chega para alguém fazer o diagnóstico do que está acontecendo, já passou pelo menos aí esse tempo, digamos assim, de 6 meses ou muitas vezes mais tempo, em que vai se percebendo que vai acontecendo essa perda dessas funções cognitivas. As funções cognitivas, como o nome diz, são funções de conhecimento, são funções cerebrais e mentais que permitem o aprendizado do que quer que seja. Aí também está se lembrando que nem todas as demências são Alzheimer, porque hoje em dia realmente tem um aumento cada vez maior de quantidade de pessoas com Alzheimer, porque isso acompanha um pouco o fato de que as pessoas sobrevivem mais, né? E também devemos lembrar que existem quadros que parecem demência, por isso que está entre aspas, mas na verdade são quadros reversíveis, como, por exemplo, no caso do hipotireoidismo, que esteja descompensado, que não esteja sob tratamento, que eventualmente pode levar a parecer que se trate de caso de demência. E deve-se lembrar também, uma demência que também é relativamente comum, quando são causadas por múltiplos AVCs, múltiplos quadros vasculares cerebrais que vão se somando, são deficiências que vão se somando de tal forma que a pessoa acaba por ter um comprometimento das funções cognitivas. E apenas para lembrar, as funções cognitivas, de uma maneira assim genérica, diz respeito à atenção, memória de fixação, memória de evocação, linguagem verbal e não verbal, cálculo, a capacidade de entendimento e interpretação e a elaboração de ideias. Então, digamos de uma maneira sumária, é isto que podemos falar num primeiro momento a respeito dessas diferenças entre confusão mental e
demência.